Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado, aqui pelo canal 2 da NET TV. E hoje, na sua TV Suprem, nós temos a honra de receber Ulisses Cavalcante, que vem falar para a gente sobre a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, exemplificado aqui neste livro que ele trouxe para a gente. Espetacular esse papo de hoje. É um grande prazer, nosso amigo Ulisses, ter você presente. Eu que agradeço o convite da TV Suprem, estar aqui, tá? Agradeço mesmo. É uma grande honra estar participando desse programa. Ok, Ulisses, obrigado. E assim, fala pra gente, para quem está em casa nos assistindo, por que escrever um livro, né, com um assunto tão interessante, a reforma desse Conselho de Segurança, que na verdade o Brasil, inclusive há décadas, pleiteia uma vaga, né, no Conselho de Segurança da ONU. Fala pra gente então sobre o livro. O que acontece? Durante a graduação, eu fiz estava até querendo fazer a monografia sobre a ONU e os direitos humanos. Aí fiz o projeto e tudo mais, aí depois, já na formatura, eu fiz sobre a operação do Haiti, a Mitsuná. E isso terminou que eu fui criando conhecimento sobre a ONU e a reforma da ONU, que é o assunto sobre missões de paz, terminou que puxou esse assunto. Aí na pós-graduação, resolvi fazer a reforma do Conselho de Segurança, que é um assunto que está muito importante, inclusive agora, nesse ano, as Nações Unidas vão debater esse assunto. Teve, no ano passado, em novembro do ano passado, houve uma reunião que identificou 5 países para começar a fazer de novo essa reforma, para dar início novamente a essa reforma, que essa reforma, na realidade, ela já vem muito antiga, esse debate. Houve vários debates, só que terminou que esses debates não andaram, tá? Exatamente pela questão pelo debate político, porque existem muitos interesses, entendeu? Mas com certeza, a partir de agora, eu acredito que a reforma deve começar, principalmente esse ano de 2014. Então, Ulisses, quando a gente fala sobre o Conselho de Segurança da ONU, quando surgiu e por que a Organização das Nações Unidas precisou criar um Conselho de Segurança? Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceram muitas atrocidades. E não existia nada para controlar a barbaridade que aconteceu. Milhões de pessoas morreram, aconteceu literalmente vários genocídios, inclusive o Holocausto. Tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, se resolveu fazer o Conselho de Segurança. Só que o Conselho de Segurança foi criado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, para garantir a segurança. A ideia é o seguinte: garantir a segurança internacional, tá? É a proteção dos direitos humanos, que foi criado logo depois do surgimento da ONU, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que ela é universal? Ela é universal porque ela está acima, ela abrange o mundo inteiro. Então ela está acima, inclusive, da soberania dos países. Então, um país não pode respeitar os direitos humanos e ficar impune. E nem determinados grupos que seja, não pode respeitar os direitos humanos e ficar impune. E o Conselho de Segurança surgiu exatamente para isso, para garantir a segurança e para manter a paz. Por isso que ele é o responsável pelas operações de manutenção de paz. Tá? Então, quando acontece algum tipo de conflito, se é votado uma resolução, tá? Os países membros da ONU, que, no caso tem os membros permanentes, são os 5, e tem mais 10 membros que são rotativos. Tá? E no caso, esses 5 membros, eles têm direito a veto. O que pega no Conselho de Segurança é exatamente que durante logo depois do final da Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Tá? E essa Guerra Fria aconteceu muitos vetos. Tá? E esses vetos terminou que mesmo depois da Guerra Fria, ele imobilizou o Conselho de Segurança. Então, durante o período da Guerra Fria, o Conselho de Segurança não conseguiu agir. E essa inércia do Conselho de Segurança, tá, terminou causando indiretamente milhares de mortes. Tá? Então, a gente precisa do Conselho de Segurança, precisa de um Conselho de Segurança eficiente, que faça o que está previsto na Carta das Nações virar verdade mesmo, ser de verdade feito. Tá? E, infelizmente, o que acontece é que hoje é um ideal ainda garantir a segurança e a paz mundial. Tá? É um ideal que ainda não está sendo alcançado por questões políticas, que infelizmente, mesmo depois da Guerra Fria, entre aspas, acabar, ainda a gente vê claramente, atualmente,
os vestígios claros da Guerra Fria e da divisão política do Conselho de Segurança, que mobiliza o Conselho de Segurança. Você falou muito de Guerra Fria. Explique para quem está em casa, Ulisses, especificamente o que é Guerra Fria, o que a gente entende por Guerra Fria? Bem, a Guerra Fria aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Os vencedores basicamente foram os Estados Unidos e a Rússia. E eles literalmente dividiram o mundo. Tá? Eles eram o capitalismo e o socialismo de um lado, ou seja, duas ideologias completamente diferentes. E essas ideologias brigavam literalmente para se manter no mundo. Tá? Só que essa guerra, muitos países terminavam, muitos países estavam querendo, que a Rússia, no caso, ou os Estados Unidos, queria manter o poderio dele em alguns países, no caso a Rússia criou o Bloco Soviético, e os Estados Unidos queria manter o poderio no resto dos países, Europa e América do Sul, América Latina. Inclusive, você pode notar que o período militar no Brasil, que teve a ditadura do período militar, foi exatamente no período da Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, acabou o período militar no Brasil, tá? Que era a ditadura militar. Ela foi terminada. Ou seja, ela só atuou no período da Guerra Fria. Tá? Exatamente, a intenção era exatamente que o comunismo se instalasse aqui na América Latina. Que todos os países da América Latina teve a ditadura exatamente no período da Guerra Fria. Então não foi um acaso. Simplesmente não queria que os Estados Unidos, no caso, não queria que os países da América Latina se tornassem socialistas também. E ele ficaria literalmente isolado do mundo. Essa questão de estratégia. Tá? Então, só que essa Guerra Fria, infelizmente, ela não foi fria. Tá? Porque durante o período da Guerra Fria morreu 20 milhões de pessoas. Tá? Nesses pequenos conflitos, como está acontecendo agora com a Síria, tá? Como acontece lá no Congo, como está acontecendo em vários países, pequenos conflitos que juntos vai somando e dá essa quantidade. Depois da Guerra Fria, entre aspas, morreu 5 milhões de pessoas. Tá? Ou seja, no período do final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial para cá, morreram 25 milhões de pessoas. Ou seja, isso é uma atrocidade, morrer 25 milhões de pessoas. Agora, na Síria, já faz desde 2011 que está acontecendo o conflito, e morreram 140 mil pessoas. A gente fica abismado assim quando a gente viu o World Trade Center cair. Tipo assim, chocou o mundo inteiro. É uma aberração, o mundo inteiro ficou chocado ver aquela atrocidade. Só que na Síria isso está acontecendo todo dia. E lá no caso do World Trade Center, morreu 3 mil pessoas. Na Síria já morreram 140 mil pessoas. E no caso, a divisão política da Guerra Fria ainda continua. Só que hoje no Congo, por exemplo, já está havendo uma missão de imposição de paz. E lá no Congo, no caso, também existem vários grupos guerrilheiros também. Tá? E no caso, inclusive, quem está no comando militar é um brasileiro. Tá? E ele já, no caso do Congo especificamente, ele já está conseguindo controlar a situação. Tá? Ou seja, por que você consegue controlar a situação no Congo? Mas no caso do Congo já tem mais de 20 anos que tem o conflito. Agora mesmo que foi feita essa resolução de imposição de paz. Mas lá está conseguindo controlar o conflito. E na Síria, que é uma situação semelhante, não é autorizado uma missão de paz. Não digo uma missão de imposição de paz, podia ser uma missão de manutenção de paz para levar alimentos para as pessoas que estão precisando de alimentos, que precisam ter para os refugiados, no caso. Quando você fala de conflitos, essas guerrilhas armadas na África Central, a gente tem ali o Congo belga, o Sudão, a divisão mesmo do Sudão. Então, o que você pode dizer, assim, o papel da ONU, Organização das Nações Unidas, direto? O que eles têm feito de ações, assim, por exemplo, não precisa ser nem o Conselho de Segurança, mas o que a ONU tem feito para diminuir o sofrimento desses milhões de pessoas acometidas por essas guerrilhas, essas guerras tão fortes, Olha, hoje, a ONU, ela literalmente, muitos países da África, eles literalmente dependem para sobreviver da ONU, tá? Por causa dos refugiados, no caso da África, existem milhões de refugiados dessas guerras, seja a guerra da Ruanda, na guerra da Síria também, já tem milhares de refugiados. E esses refugiados, eles dependem da alimentação, porque, por exemplo, 2 milhões de refugiados, que acontece, que geralmente os números são bem altos. Tá? Para você alimentar 2 milhões de pessoas, para dar o direito de vida necessário, é muito complicado. E a ONU, ela basicamente ela atua na questão da alimentação, na questão da saúde.
tá? E, infelizmente, os recursos às vezes são até escassos, tá? Para essa questão também. A ONU já passou dificuldades financeiras em atender os refugiados, tá? E ela também atende a questão os médicos sem fronteiras também atuam muito bem, tá? Nessa região. É primordial. A própria Cruz Vermelha, a Cruz né? Vermelha. Então tem vários órgãos, organizações não governamentais que atuam na África e é essencial para essas pessoas poderem viverem. Eu assisti uma palestra de um comandante do Exército, foi inclusive no Sudão também, tá? Ele falou, ele era responsável por uma região, para manter a paz numa região. Ele conseguiu evitar determinados conflitos com questões básicas, tá? Porque havia, por exemplo, uma determinada tribo impedia a água de chegar aos local. Só que eles são armados até os dentes, né? Porque eles têm bastante armas. Aí, por causa disso, começava um conflito entre eles. Aí ele simplesmente chamou uma organização, uma ONG, que cavou poços na região dele, tá? E resolveu o problema da água. Inclusive o problema do saneamento, que as pessoas também adoeciam com aquela água suja, tá? Aí resolveu esse problema. Existia guerra por causa de gado, de roubo de gado. Porque lá é uma região bem assim... bem rural, né? Bem rural mesmo. Tá? O comércio lá não existe dinheiro, é escambo mesmo, é troca de mercadoria, tá? Aí, no caso... ele ainda, por causa dessa questão de conflito sobre gado, era assim, por exemplo, a pessoa vai casar, ele precisa dar um dote ao pai da noiva. Só que o cara roubava gado para poder casar com a moça. Aí ele juntou os líderes das diversas tribos lá e fez um trato. Quando alguém fosse casar e não tivesse dote, não tivesse condições, eles mesmos iam se reunir, dar um gado para ele poder dar um gado para o pai da noiva. Para resolver, Para resolver o problema. E isso resolveu determinados conflitos. Sim. Aí terminou que estourou, na capital, um conflito armado lá, e dentro dessa região chefiada por esse comandante, ele conseguiu manter a paz. Tá? Ele conseguiu a união e manter a paz, com questões simples. Porque ele criou a simpatia do povo, e ele conseguiu manter a paz naquela região. Inclusive, difícil, né? E... muito difícil. Bom, pessoal, esse é o Papo Suprem. Hoje temos a honra de receber um grande convidado. Ele trouxe para a gente esse livro, A Reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Muito interessante. É Ulisses de Souza Cavalcante, que vem falar para a gente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Este é o canal 2 da NET TV. Para você, a sua TV Suprem, Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo convidados que vão somar no nosso dia a dia. Voltamos já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Voltamos com o Papo Suprem, um papo elevado, levando para você sempre conhecimento, história, arte, economia, cultura, sociologia e muito mais. E hoje, com Ulisses Cavalcante, que veio trazer esse livro espetacular, pessoal, falando sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Imperdível assunto. E voltando aqui com a nossa entrevista, nosso caríssimo Ulisses, por que reformar o Conselho de Segurança da ONU? Olha, o objetivo do Conselho de Segurança era garantir a segurança internacional e a manutenção da paz. Tá? Isso está na Carta da ONU. Tá? E esse objetivo, infelizmente, o Conselho de Segurança atualmente não consegue cumprir. Tá? Por isso que é importante. Outra questão, que é o Conselho de Segurança, ele foi feito logo depois da Segunda Guerra Mundial. E os representantes daquela época não correspondem à questão geopolítica atual. Tá? Por exemplo, a África não possui representante, a América Latina não possui representante no grupo dos permanentes. A própria Oceania, né? Também. A própria Oceania também não tem. Então, existe um debate para aumentar, inclusive, o número de membros no Conselho de Segurança. Tá? Então, o objetivo principal é exatamente isso, que ele não consegue, atualmente, como a gente viu, ele não consegue nem manter a paz e ele não é muito democrático.
Tá? Talvez se tivesse um membro, por exemplo, na África, no Conselho Permanente, ou de cada continente, seria mais fácil resolver alguns conflitos. Tá? Porque aquele representante poderia ter mais força naquela região. Tá? Por exemplo, a África acontece vários conflitos. E já há dezenas de anos que está acontecendo vários conflitos. E esses conflitos perduram sobre anos e anos. E às vezes até os resíduos desses conflitos. Tá? Perduram sobre anos e anos. E se tivesse um representante, talvez esse representante no Conselho Permanente tivesse maior força para conseguir criar uma missão para manter a paz naquela região. Tá? Ou em outras regiões também que acontece no mundo. Tá? Então, a reforma do Conselho de Segurança é por questão de geopolítica, questão de aumentar os números dos membros, tem que melhorar os métodos de trabalho também. Tá? A questão do veto é muito importante, tá? Porque houve vários vetos durante a Guerra Fria, tá? E esses vetos imobilizaram, como eu falei anteriormente, eles imobilizaram o Conselho de Segurança. Como tendo resultado, milhões de pessoas morreram. Tá? E agora mesmo, depois da Guerra Fria, também milhares de pessoas morreram e continuam devido à questão do veto, porque o veto é usado por questões políticas. E os direitos humanos ficam em segundo plano. O que vale, que fica em primeiro plano, é a questão financeira, que são questões políticas que ficam em primeiro plano. Na Síria mesmo, agora são questões políticas que evitam de criar uma missão de paz e tentar resolver o problema. E com isso, 140 mil pessoas já morreram. Então, Ulisses, quando você fala da renovação desse Conselho de Segurança, então nós temos 5 países membros, né, permanentes. Quais são esses países e quais outros países que pleiteiam há muito tempo uma vaga, como o Brasil, por exemplo, no Conselho? Os 5 membros são os Estados Unidos, a Rússia, tá, que são os que comandam, a França, a China e a Inglaterra. Tá? Então, esses membros, eles têm o poder do Conselho de Segurança, tá? Literalmente porque eles têm o poder do veto. Então, não adianta que todo mundo vote a favor de uma resolução, basta vetar que a resolução para. Lembrando que você tinha falado no primeiro bloco, né, que milhares de pessoas já morreram nesses conflitos, nessas guerrilhas da atualidade, agora em 2014, né? Então, gente, isso não é coisa de décadas passadas, não aconteceu na década de 80 ou de 90. Então, essas atrocidades estão acontecendo na atualidade, né? Exatamente, essa que é a questão, porque é uma coisa atual. Tá no Congo, está acontecendo, no Sudão está acontecendo, na Síria está acontecendo. E isso nem é noticiado nem muito bem na televisão. Tá? A gente passa a ver ser batido. Tá? 140 mil pessoas morrerem na Síria é muita gente. No Congo, morreram. O Congo atravessa a crise dele tem mais de 20 anos. 5 milhões de pessoas morreram no Congo. E é um dos países mais ricos do mundo. A quantidade de mineral lá é de trilhões de dólares. O Congo tem muito diamante, né? Diamante, tem material de informática. Tá? Então, que pode ser usado na confecção de produtos de informática. Então, tem muitos recursos. Existem muitos interesses econômicos. Só que esses interesses, infelizmente, eles são acima dos direitos humanos. Tá? E os direitos humanos são universais, não era para estar acima, entendeu? E a reforma é primordial por causa disso, que os países têm que se unir para conseguir fazer essa reforma. Ulisses, você como uma pessoa da área do direito, né, do direito internacional, inclusive se especializou na área, qual a visão que você tem de futuro para esse Conselho de Segurança da ONU, ao seu ver? O Conselho de Segurança, ele está evoluindo. Assim como o direito evolui, tá, o Conselho de Segurança ele tem que evoluir também. Tá? Isso é primordial. As missões de paz, por exemplo, elas tiveram algumas missões que fracassaram, que tiveram problemas. Tá? E foi feito um relatório para melhorar essa situação das missões de paz. Foi o relatório Brahim. E esse relatório ajudou a melhorar as missões de paz. Ou seja, hoje as missões de paz são mais eficientes, porque houve entre aspas, uma reforma para melhorar essas missões, a atuação dessas missões. Tá? E assim como as missões hoje atuam de uma maneira assim, generalizada, assim, no caso tem um grupo militar que cuida de uma região, tem um grupo que vai cuidar das eleições, tem um grupo que vai cuidar dos direitos humanos daquele país, ou seja, é uma coisa super organizada para manter a paz e para o desenvolvimento econômico daqueles países, para aqueles países conseguir, e quando tem um desenvolvimento econômico e social, existe respeito aos direitos humanos. Então,
as missões de paz evoluíram. Do mesmo jeito que as missões de paz evoluíram, o Conselho de Segurança também pode evoluir, tá? Com debate entre os países e com debate com o objetivo de atender o que está feito na carta, o que foi pedido na carta, que é respeitar os direitos humanos e garantir a segurança internacional. Tá? Isso aí que é primordial. O G4, por exemplo, ele que é formado por Alemanha, Brasil, Japão e outro país, agora eu esqueci outro país. São 4 países. Uhum. No caso, o G4, ele pede para entrar no Conselho de Segurança, tá? E aumentar o número de membros. Tá? Isso é muito importante, aumentar o número de membros. Tá? Mas é mais importante melhorar os métodos de trabalho. Tá? Ou seja, a questão do veto tem que ser verificada. Tá? Que quando um país veta uma determinada resolução, ele poderia, por exemplo, ser obrigado a dar uma outra solução depois. Tipo assim, estou vetando, mas tenho essa outra proposta. E a proposta ser vetada. A proposta ser vetada, não. É a proposta poder ir à votação e, de repente, poder conseguir controlar aquela situação. Infelizmente, hoje se veta e pronto, parou por aí. Entendeu? Não se dá uma solução. Não se dá uma solução. Aquele país que está vetando, ele tinha que ter a obrigação de falar assim, eu vou vetar, mas eu posso dar essa solução aqui. Eu vou cuidar de negociar a paz naquela região. Tá? Ele poderia dar essa solução. Tá? Seria importante fazer isso. Ou então, se ele não concorda, que existe essa proposta também, já no projeto, os projetos estão sendo debatidos. Se ele não concorda com determinada coisa, ele poderia simplesmente falar, eu não concordo, e votar como quem não concorda com aquela resolução, mas não vetar. Tá? Sim. Principalmente com questões humanitárias. Se existem questões humanitárias em jogo, tá? Aí a ONU deveria ter um Conselho de Segurança, deveria ter liberdade exatamente de agir e garantir a segurança daquela população que está passando por dificuldades. Quando você fala de guerrilha armada no mundo, né? E você frisou muito a questão da África. Né? E o livro está falando aqui, inclusive, sobre o caso de Ruanda, Somália, Iraque, a própria Síria, né? Um paralelo entre esses 4 países. Eu queria que você falasse sobre isso também. O que é comum, que é interessante a gente verificar, que eu botei até casos antigos, tá? E comparando, inclusive, com a Síria, que é um caso atual, tá? Eu quis traçar exatamente esse paralelo, em que todos os casos você repara uma lentidão do Conselho de Segurança. Com exceção do Iraque. Tá? Que o Iraque, em 1991, logo depois do final da Guerra Fria, aí o Kuwait invadiu, o Iraque invadiu o Kuwait. Um dia depois, foi votada uma resolução, em um dia só, que houve violação da paz. Ou seja, foi o máximo da eficiência. Muito automático. Tá? Foi automático. Né? Em um dia só, houve violação da paz. Ou seja, inclusive foi elogiado exatamente, aí foi feita uma missão de paz para intervir na região. Tá? Agora, por quê? Havia interesse tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Os interesses econômicos e financeiros e políticos eram iguais. A rota de comércio ali da região do Kuwait e muito petróleo, né? Muito era petróleo. Interesse dos dois, por isso que não houve veto. Aí, ou seja, os direitos humanos aí, tudo bem, a paz mundial estava sendo violada. Aí só que foi rápido porque havia interesse em comum. Aí no caso dos outros países, esse diferencial não aconteceu. Houve a lentidão muito grande de tomar uma providência. Tá? Houve uma missão de paz, só que aquela missão, às vezes era uma missão de manutenção de paz, ela não tinha muita força. Tá? No caso da Somália, por exemplo, aconteceu um acidente que houve lá com um avião, no caso, tá? Com um helicóptero, e milhares de pessoas terminaram que morreram naquele conflito. Tá? Ruanda, idem. Tá? Então aconteceu, houve um conflito que 1 milhão de pessoas morreram, de repente, assim, porque estava muito lenta as negociações, de repente houve um genocídio. Tá? Então, essas questões, elas são muito críticas, porque elas demoram. E nesse vai demorando, não acontece nenhuma intervenção da ONU, ou de outro país, que consiga pelo menos negociar. Há tentativas de você manda um mediador, só que termina que não tem força. Ora, quando quer, a realidade é o seguinte, quando os Estados Unidos ou a Rússia querem resolver o problema, eles resolvem. Se eles se unirem para resolver o problema, eles resolvem. Porque termina que eles que têm o comando do Conselho de Segurança. Tá?
Aí, nos outros casos, não tem. E, no caso agora, a Síria, ela repete a mesma coisa que aconteceu com os outros países. É aquela lentidão, e milhares de pessoas morrem. Por causa da inércia do Conselho de Segurança, tá? Que não consegue garantir a segurança daquelas pessoas que estão morrendo. Muito interessante o assunto, muito denso, né? Então, a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é o tema deste livro, que dá mais vários outros tantos papos suprem, né? Com certeza. Então, quero agradecer a presença do nosso amigo Ulisses e dizer que é uma grande satisfação receber alguém que tão primorosamente decidiu escrever sobre um assunto que diz respeito, né, ao mundo inteiro, a todos os povos, tá? Não, com certeza. E desejando para você assim, muitos louros para a sua carreira, tá? Fique sempre conosco. Então, pessoal, esse foi o Papo Suprem, sempre um papo elevado, um papo amigo, trazendo pessoas para somar para a minha vida e para a sua vida com assuntos diversos. Fiquem sempre conosco aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas na sua TV Suprem. Meu grande abraço a vocês. Tchau.